O Império Colonial Espanhol era dividido em 4 vice-reinados e 4 capitanias gerais. Os vice-reinados eram denominados Nova Espanha, que é o México e uma parte dos Estados Unidos, Nova Granada, que era o território da Colômbia, Panamá e Equador, o Peru, que é o atual território do Peru, e Prata, que era a Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Já as capitanias gerais equivaliam a Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. O processo de independência da América Espanhola ocorreu após quase 300 anos de domínio colonial e resultou na formação de 18 países de língua espanhola pertencentes à atual América Latina. Os movimentos de emancipação que anteciparam a independência da América Espanhola foram os movimentos percussores que aconteceram de 1780 a 1810, as rebeliões fracassadas que foram de 1810 a 1816 e as rebeliões vitoriosas que foram de 1817 a 1824. Algumas causas que libertaram os países da Espanha durante o tempo foi a influência dos Estados Unidos nesses países, a aristocracia crioula, que os crioulos eram brancos nascidos na América e descendentes de espanhóis, mas eles eram ricos, proprietários de terra, mas eles não tinham os mesmos privilégios dos chapetones, que era a outra parte da população. Os ideais iluministas, vindo principalmente da Revolução Francesa, a quebra do pacto colonial pelo livre comércio, o Império Napoleônico, que é a Revolução Francesa, e o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos nessas colônias. Os movimentos precursores da América Espanhola, eles sofreram uma dura repressão na metrópole. Eles eram muito desorganizados, mas eles ajudaram muito os moradores da colônia a questionar o sistema de exploração que era feito. Eles enfraqueceram as ações da metrópole e eles criaram situações que foram condições que foram boas para futuras guerras. Um dos movimentos mais importantes foi liderado por Tupac Amaru, que ele lutou a partir de 1780 pela independência do Peru. No primeiro levante dele, ele levou 60 mil índios para batalhar, mas que eles foram mortos, todos mortos, em 1783, e a partir daí algumas revoltas bem semelhantes a essa ocorreram no Chile e na Venezuela. A ascensão de José Bonaparte ao trono em 1808 intensificou o processo de libertação. Os espanhóis começaram a lutar contra o domínio francês. Eles tiveram dos crioulos a garantia de lealdade ao rei, que era Fernando VII. Porém, o movimento dos crioulos ajudou pela liberdade, isso em 1810, porque eles acharam que eles podiam se emancipar. Mas as tropas espanholas não tiveram tantos problemas em dominar os colonos. Somente em 1815, quando Napoleão foi derrotado pelas tropas inglesas, as colônias espanholas receberam apoio para que a Grã-Bretanha desse a independência para eles. E já que a Inglaterra tinha o interesse em novos acordos comerciais, ela apoiou os levantes que começaram em 1817 e duraram até 1824. Alguns personagens muito importantes da independência da América Espanhola foi Simão Bolívar, que sua campanha militar ajudou na independência da Colômbia, Equador e Venezuela. José de San Martín, que ajudou na independência de Argentina, Chile e Peru. Antes da chegada dos espanhóis, o Peru foi o território de várias culturas pré-incas, e mais tarde do Império Inca. Francisco Pizarro desembarcou na costa peruana em 1532, e no fim da mesma década, o Peru já era um vice-reino e uma grande fonte de ouro e de prata para o Império Espanhol.
A oposição ao poder imperial crescia em toda a América do Sul no século XVII, dirigida principalmente pelos crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, que eram ressentidos por não poderem participar dos assuntos do governo. No entanto, a força que libertaria o Peru do domínio espanhol vinha da Argentina. Foi um general argentino, José de San Martín, que colocou em prática um ambicioso plano. Entre agosto de 1814 e dezembro de 1816, ele formou o Exército Libertador, com soldados argentinos e chilenos. Recebeu a ajuda do governante de Buenos Aires e dominou seu batalhão como o Exército dos Andes. Em 6 de fevereiro chegaram a Chacabuco e, em 4 dias depois, venceram os realistas. Com isso, iniciaram o processo de libertação da América do Sul. San Martín desembarcou com seu exército no porto de Pisco, já no Peru. O general enviou uma expedição a mando do general Juan Antônio Álvares de Arenales para que adentrasse na serra. Arenales venceu os espanhóis em Cerro de Pasco em 6 de dezembro de 1820 e logo se reencontrou com o Exército Libertador em Huaura, onde San Martín havia estabelecido seu quartel. Em julho de 1821, o exército de San Martín entrou em Lima, que havia sido abandonada pelas tropas espanholas. A perda do domínio do mar e o apoio de todo o norte do Peru à independência fizeram com que os realistas se amotinassem e depusessem o vice-rei Pezuela, designado para o cargo de Lacerda. Este tentou um acordo com San Martín, mas fracassou. Lacerda abandonou Lima e se dirigiu a Cusco para organizar suas tropas. Imediatamente, San Martín ingressou com o Exército Libertador na cidade de Lima e proclamou a independência do Peru. Nas décadas seguintes, o Peru foi sacudido pela instabilidade política, com inúmeros golpes de Estado e 2 guerras perdidas contra o Chile e, em 1866, uma guerra contra a própria Espanha. Em 1813, tropas peruanas desembarcaram em Concepción e receberam apoio dos chapetones. Em contrapartida, os crioulos chilenos se organizaram sob o controle de Bernardo O'Higgins. O'Higgins era militar e defensor da independência. Na Europa, tinha frequentado os meios intelectuais e políticos da influência liberal, junto com Francisco de Miranda, Simão Bolívar e San Martín, que futuramente será seu amigo. Nas primeiras batalhas, as tropas chilenas venceram os peruanos, e o vice-rei do Peru tentou uma negociação amigável. Retiraria seus homens do Chile, desde que os chilenos se mantessem fiéis a Fernando VII. O'Higgins não teve o que fazer a não ser aceitar a proposta. Isso ocorreu em maio de 1814. Agora, já em 1814, tropas partindo do Peru atacaram novamente o Chile, agora sob comando da coroa espanhola. Dessa vez, O'Higgins foi derrotado e, por isso, exilado em Mendoza, na Argentina, juntamente com grande parte do seu exército e os crioulos patriotas. Enquanto estava preso, O'Higgins planejava, junto com San Martín, na época governador de Mendoza, uma nova estratégia militar para tentar recuperar o Chile e, enfim, proclamar a independência do país. Juntos, eles formaram o Exército Libertador dos Andes e, em janeiro de 1817, partiram para o confronto em busca da independência do Chile. A estratégia usada foi bem ousada. Atravessar a Cordilheira dos Andes e dividir o exército, que tinham mais ou menos 5.000 homens, em 6 batalhões que caminhavam em sincronia e atacariam o Chile em pontos diferentes, dificultando a organização das tropas espanholas no território chileno. Em 12 de fevereiro de 1817, San Martín e O'Higgins tomaram Santiago. O'Higgins foi aclamado ditador supremo exatamente um ano depois da independência. As batalhas contra os espanhóis, no entanto, só terminaram em abril de 1818, na Batalha de Maipú, quando os dois generais San Martín e O'Higgins se encontraram na confraternização no chamado Abraço de Maipú. Até 1810, o território atual da Argentina era governado pela Espanha e fazia parte do vice-reinado do Rio Prata. Foi em 25 de maio de 1810, durante a Revolução de Maio, que os argentinos proclamaram sua independência. Porém, o processo não foi pacífico, pois ocorreu uma guerra contra a Espanha. E em 9 de julho de 1816, data da proclamação da independência da Argentina, a independência foi declarada pelos congressistas. Somente em 9 de julho de 1859, houve o reconhecimento de sua independência pela Espanha no reinado de Isabel II.
Após a proclamação de independência da Argentina em 1810, os espanhóis reagiram de imediato, a fim de não perder o controle sobre uma das regiões coloniais mais importantes. A Guerra de Independência durou 15 anos e foi colocado de um lado a Espanha e de outro as Províncias Unidas do Rio Prata, Gran Colômbia, Chile, Peru e Províncias Livres de Guayaquil. A guerra terminou em 1825 após a rendição da Espanha e teve como principal consequência a independência do vice-reinado do Rio Prata. Em fevereiro de 1825, a Grã-Bretanha foi a primeira nação a reconhecer a independência, através da assinatura de um tratado. Em 26 do mesmo século, as Províncias Unidas mudaram o nome para República Argentina, nome atual que foi oficializado na primeira Constituição promulgada desse ano.